Não tem nenhum texto base, nem Antigo nem Novo Testamento, para que se faça uso de imagens para se comunicar com aqueles que já partiram dessa vida para outra. Queria perguntar se o senhor aceita a autoridade dos padres da igreja. Só aquela que se adequa com as escrituras sagradas. Então dizer que a gente não pode fazer imagem porque a gente está no momento espiritualista, isso é uma heresia gnóstica. O homem conforme a sua imagem e semelhança. As imagens que vocês se prostram e adoram são vocês que fazem. É a escritura, no fim das contas. Se eu te mostro que outros padres fazem uma interpretação diferente disso aí, como por exemplo São João Damasceno, grande crítico dos iconoclastas, não vai adiantar de nada, né? Forjou documento para comprovar o que ele estava querendo dizer. Forjou documento, enfim, isso aí é discussão acadêmica sobre isso aí você tenta provar. É repugnante a ideia de que possa haver tais imagens nos lugares destinados ao culto. Carta de Eusébio a Constância. A imagem... Não tem muito sentido, porque nós usamos, por exemplo, microfone na nossa celebração, alto-falante, telão, o que for. E quem se ajoelha diante do microfone para cultuar a Deus? Telão. Quem se prostra diante de telão para cultuar a Deus? Para que é o telão? O sistema do qual você faz parte estava assassinando, matando, prendendo, silenciando qualquer um. Você tem prova de que a igreja matou alguém? Tem, a história prova. Você tem prova de que a igreja... Vou colocar no meu canal e te marco, pode ser? Ninguém cultua parede, telão, nem microfone. A comparação não dá muito certo, desculpa, é franqueza, mas é pífia, comparado ao que vocês usam no culto, tentando se comunicar com o Criador. Eu estou sentindo uma treta! E aí, a Bíblia permite ou não permite adorar a imagem? Permite ou não permite idolatria? Que história é essa? É mais um trecho deste debate aí entre o Ariel e o pastor. Não sei se você assistiu, mas nós estamos fazendo aí, né, uma série de vídeos sobre esse debate. Então este vídeo aqui é o quarto, quinto, sei lá, de vários outros reacts, tá? Então depois você assiste o restante. Neste daqui, eles vão tratar sobre isso, a Bíblia permite ou não. Então vamos lá? Pelo menos no Novo Testamento, que o uso de imagens é permitido. Por quê? Os textos de culto, deixa eu construir que você disse que eu tenho permissão, pode liberar o tempo. Mateus 18, Jesus ensina sobre o culto. Ele está ali presente e a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Colossenses, capítulo 3, fala sobre o ambiente de culto. Fala sobre encher o coração com as escrituras e expressar louvores a Deus. Efésios, capítulo 5, fala sobre o ambiente de culto, louvores, salmos e hinos. 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, fala sobre ordens no culto, dons espirituais, fala sobre ministérios e não tem nada permitindo o uso de imagens para se ter contato com o Criador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 11, capítulo 20, são cultos, são reuniões onde a igreja estava cultuando o Senhor, capítulo 13, e não tem nenhum texto base, nem Antigo nem Novo Testamento, para que se faça uso de imagens para se comunicar com aqueles que já partiram dessa vida para outra. Então, me dá um texto claro, Ariel, mostrando que se pode sim se valer de imagens para, com verdade, como vocês testemunham, se conectar com o Criador. Gente, peraí, que teve uma confusão aqui antes do Ariel falar, né? Porque, meu Deus, vamos lá. As imagens não nos permitem ter comunicação com os mortos, porque isso é proibido por Deus. Aliás, a comunicação em relação aos mortos não é citado diretamente no Novo Testamento, ele é citado lá no Antigo Testamento, certo? Se for assim também, a gente pode justificar, né, que como lá no Antigo Testamento foi falado isso, mas Jesus não falou, então não tá lá, né, explicitamente no Evangelho, então também não pode. Não pode comunicação com os mortos, não precisa disso, tá? Mas vale lembrar aqui que católico, quando olha para a imagem, não acredita que aquela pessoa está morta. Aliás, a canonização só acontece, que é o reconhecimento da igreja, que de fato a pessoa está no céu, mediante o processo e alguns sinais, né, que é por isso que acontece a canonização. Quando acontece a canonização é porque nós acreditamos, que nós temos provas, sinais de que a pessoa está lá no céu. Então, nós podemos pedir a sua intercessão porque ela não está morta, ela está viva com o Senhor no céu, na eternidade, tá bom? Então só vale essa distinção aqui, porque como alguns argumentos já estão caindo por terra, porque a gente tem trazido aqui a verdade daquilo que nós vivemos, muitas pessoas começam a querer confundir com outras religiões. Nós não fazemos comunicação com os mortos.
são os vivos em Deus, ressuscitados com o próprio Cristo, tá? Bem, a igreja ela tem autoridade para fazer essas definições, como o senhor bem trouxe em Mateus 18, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, ou para Mateus 16, que quando ele fala para Pedro que ele tem a chave do reino dos céus, se isso tem um princípio dentro da Escritura. Eu mostrei que várias coisas, Jesus, por exemplo, diz que a lei do divórcio, que existia na lei no Antigo Testamento, foi feita por causa da dureza do coração. Se a gente for lá para Levítico, também como eu trouxe aqui, nessa mudança de Levítico 17 para Deuteronômio 12, Moisés também, em Deuteronômio 4, explica por que não era necessário fazer imagens, e quando uma situação muda, por exemplo, agora as pessoas não podem mais ir até a Arca da Aliança para matar seus animais, ele diz que passa a ser permitido matar um animal fora do ambiente de culto, mesmo que lá em Levítico 17 ele tenha dito que é uma hukat olam, uma regra para sempre. Nós temos em Lucas 10,16, quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então a igreja tem autoridade para pegar esses exemplos bíblicos, assim como Jesus fez em Mateus 12, e tirar ensinamentos. Eu vou dar um exemplo de um ensinamento que a igreja tirou da Escritura com esse raciocínio, que não está escrito um mandamento claro para se fazer isso e que o Senhor acredita, que é trocar o sábado pelo domingo. O domingo é um dia santo em que nós nos reunimos, todos os cristãos, com exceção de alguns, né, agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Eu mesmo, várias vezes, imagino que o senhor também já respondeu essa dúvida para pessoas que perguntam, e aí, tem na Bíblia alguma coisa mostrando que agora tem que ser o domingo? Uhum. E a gente tem passagens que mostram o princípio disso aí. Os cristãos já parecem, de alguma forma, se reunindo no domingo. Em Atos 15, quando os judeus, os apóstolos e os anciãos se reúnem para debater o que deveria passar adiante, o que nós temos do judaísmo que deve continuar com aqueles pagãos que se convertem para o cristianismo? Porque tinha gente que queria, por exemplo, continuar com a circuncisão. Graças a Deus isso aí já foi resolvido de uma forma bem clara, né? Mas também tinha outras coisas, por exemplo, comer carne de porco, as restrições todas que existem dentro do sábado, inclusive a restrição das imagens. Elas são coisas que são específicas dos judeus. Os outros povos não tinham isso. Em Atos 15... os apóstolos dizem que nós, o Espírito Santo e nós, apóstolos e anciãos, apóstolos e aqueles que foram escolhidos pelos apóstolos para serem seus sucessores, que isso são os anciãos, eles decidem, o Espírito Santo e eles, nada impor da lei de Moisés aos pagãos que não fosse comer lá a carne sacrificada aos ídolos. Que depois em 1 Coríntios 10, São Paulo vai até mudar. Impor quem? Aos pagãos que se convertem ao cristianismo, né? E depois em 1 Coríntios 10 até isso vai mudar também, ou seja, tudo que era da lei, as luas novas, a proibição das imagens, o sábado, todas essas coisas que eram específicas dos judeus, que eram um germe da lei, chegaram ao seu ápice no Novo Testamento. Então a guarda do sábado, agora nós estamos no domingo, ou seja, a criação não acabou mais no sábado, temos um novo dia, o 8º dia, que é o dia da atividade, o dia da ressurreição. Comer carne de porco não mais, por quê? Porque agora todos os povos são chamados a fazer parte da igreja, não só os judeus, era um símbolo disso. E da mesma forma as imagens. Os judeus, como explica Moisés em Deuteronômio 4, não viam a Deus, mas o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então agora também esse mandamento que era do judaísmo não aparece em Atos 15 e tudo que é dos judeus que deveria passar adiante precisa aparecer em Atos 15. O senhor conhece a passagem, né, do Concílio de Jerusalém, em que eles estão discutindo isso, né? Depois o senhor disse que bem-aventurado aquele que vê, que não vê e crê. Jesus diz isso para Tomé, né, depois da ressurreição. Só que usar isso para dizer que a antropologia diz que não precisa mais de nada físico para a gente se conectar com Deus é um salto, e é a antropologia moderna que diz isso, porque a antropologia clássica mostra que nós somos corpo e alma, e o corpo, quando Deus criou lá em Gênesis, ele viu que era bom. Tanto que Jesus deixou, nos seus sacramentos, sempre um elemento material. Por exemplo, o batismo, ele diz para Nicodemos lá em João 3, quem não renascer pela água e pelo Espírito, não pode fazer parte do reino dos céus. Na instituição da Eucaristia, ele diz que é necessário o pão, partir o pão e depois comungá-lo para fazer parte dessa comunhão com Deus, que é a Santa Ceia, ou a Santa Missa, né, dentro do ambiente católico. Então sempre tem, Tiago diz para ungir com óleo aqueles que são enfermos. Então nós sempre temos nos sacramentos algo material. Jesus Cristo não veio para abolir o que era material. Pelo contrário, ele veio para elevar o ser humano a Deus, para que a gente pudesse ser partícipe da sua natureza divina. Então dizer que a gente não pode fazer imagem porque a gente está no momento espiritualista, isso é uma heresia gnóstica, que não reconhece a bondade inerente da matéria no Novo Testamento. Deus não é contra a matéria, concordo? Por isso ele fez o corpo humano, mas o corpo humano foi Deus que fez. O homem conforme a sua imagem e semelhança. As imagens que vocês se prostram e adoram são vocês que fazem. Mas é representando pessoas
que são imagem e semelhança de Deus. Então, aí também cai aquela questão da gente não ter nem foto, não ter nem Instagram, que toda hora o povo fica postando foto lá. Então, assim, não pode fabricar. Mas Deus pediu lá no Antigo Testamento. A gente vai abolir o Antigo Testamento? O sacramento. O sacramento começa assim sendo visto, mas quando você come e bebe, ele se torna invisível, pois ele parte para dentro de você. Mas ele foi visível primeiro, irmão. Ele foi a água, ele foi o pão, ele foi o vinho, ele foi o óleo. Ele foi visível. Não quer dizer que não é para não ser visível. É a mesma coisa. A imagem de um santo significa que eu estou vendo aquela pessoa, mas naquilo que é invisível aos meus olhos, a pessoa está lá no céu. Entendeu? Ela é invisível, mas sobre algo invisível. É a união das coisas. Porque nós não somos um ser que tem uma sabedoria tão grande a ponto de chegar a Deus. Por isso que nós somos esta parte que é formada de inúmeras partes, o corpo, emocional, psicológico. Ainda assim nós não somos completos porque o pecado agiu em nós, né? Age em nós, né? Porque não estamos livres dele, infelizmente. 10, o contexto é o envio dos 12. E Jesus disse naquele momento, quem rejeitar a mensagem de vocês estará rejeitando a mim. Quem não escutar suas palavras, saiam daquela casa. E no dia do juízo, eles vão se ver comigo. Estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos. Aqui Jesus está anunciando a perseguição que esses pregadores sofreriam ao serem enviados. Mas isso muda o que o Ariel falou. Quem os ouve, a mim ouve. E é por isso que é a missão dos apóstolos, por isso que tem essa questão da tradição apostólica. Aqueles que não os ouviram, batam os pés. Mas isso não muda, não invalida o argumento do Ariel. Não entendi a colocação. Outra coisa que você disse, que o uso de imagem mudou onde? Me mostra a igreja primitiva usando imagens para cultuar. Não precisa interpolar agora. Me mostra... Tranquilo. Porque já sabe que falou besteira. Não, se você quiser, pode. À luz da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, nesses textos de culto que eu te falei, a igreja tendo a necessidade de uso de imagens para cultuar. Não tem. É impossível. A Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, um dos documentos mais antigos do cristianismo primitivo, final do século I e início do século II, não apoia explicitamente o uso de imagens no culto, não menciona o uso de ícones ou imagens sacras nas celebrações litúrgicas. As imagens das catacumbas de Roma, de Dura e Europos, não eram invocadas nem cultuadas. E Eusébio disse que o uso de imagens era costume pagão. Então, na igreja, nesse sistema cultico que nós temos, onde Jesus se reúne com os discípulos, Atos dos Apóstolos, e nas cartas, não há uso de imagens para se conectar com o divino. Bom que o pastor trouxe até o nome da igreja, né? Eu queria que todo mundo visse, porque uma coisa é a gente falar, outra é ver a igreja de Dura Europos, né? De Dura Europos, é mais ou menos de 233 ano do Senhor. Eu passei algumas imagens para a equipe, não sei se vocês conseguem mostrar aí pro pessoal, que é uma igreja que estava fora do Império Romano. Ela fica ali na Mesopotâmia, eu trouxe até uma foto do mapa também onde ela fica. E por não ter perseguição no lugar em que ela estava, a gente sabe que o Império Romano cada hora era uma coisa, né? Era muito complicada. Ó, vou mostrar aqui. Eles conseguiam fazer imagens. Então, ó, isso aí, por exemplo, é uma foto da pesca milagrosa, né? Um afresco, né, que eles tinham dentro da igreja. Lindo, né? Pode ser a igreja mais antiga que existe, inclusive, Sim, no mundo. Porque é de um lugar que não tinha perseguição romana. Os romanos perderam aí o domínio sobre essa região. Pode passar. Nós temos aqui também a cura do paralítico. Então você vê aí eles levantando o paralítico e Nosso Senhor Jesus Cristo ali curando ele, tá ali em cima. É claro que não é assim uma arte no seu ápice renascentista, né? Mas você vê que assim que eles não tinham perseguição romana, fizeram igrejas com imagens. Pode ir passando aí as outras fotos também. São as mulheres indo ver a Nosso Senhor ressuscitado no sepulcro. Lindo. Pode passar adiante também. E essa aí já é uma imagem que não é desse contexto, né? Que eu botei lá de Kuntilet Ajurud, que eu mostrei, né? Que é a primeira vez em que eles colocam o nome de Deus ali em cima, né? Esses escritos ali estão proto-canaanita. Então é uma escrita que depois se torna o fenício e o hebraico, né? E tá escrito a Javé e a sua Astoret. Você vê que é um cara bem pagão aí que tá desenhando a Deus. E ele coloca essas figuras aí em formato com uma cabeça parecida com boi, os bois ao lado, e ao lado uma deusa ali, né? Então você vê que a idolatria também é tentar
sair da lei de Moisés, sair da autoridade de quem está pregando o evangelho e tentar dar a sua própria imagem a ele, fazer a sua própria interpretação. Então o que eu queria mostrar é que é isso, né? Assim que os cristãos puderam fazer igrejas, eles já fizeram com imagens. E o texto de Eusébio que o Senhor citou, na história eclesiástica, inclusive, ele diz que na época já dos apóstolos, a gente tinha uma imagem, lá em Cesareia de Filipe, hoje é Bânias, lá em Israel, de bronze, uma mulher ali, a hemorroísa, né, sendo curada por Jesus. Então tem Jesus e a mulher se levantando. Ele não diz que isso é paganismo, ele também diz que tinha imagens de Pedro e de Paulo, né, ícones pintados deles. Ele diz que os apóstolos não se opuseram a isso, porque isso era algo que os judeus não faziam, era completamente proibido para eles, mas em Atos 15 essa proibição não passa para os pagãos, tanto que eles não exigem que seja feita a circuncisão e tudo mais. Mas só para esclarecer isso, né, os cristãos então fizeram essas imagens aí no início. Já que você me interpelou, posso falar agora? Pode falar, fala. A data de Durerópolis. Já fez a pergunta ou não? 233. 233, né? Que o Ariel falou. Ih? Aliás, o Ariel até explicou que era quando eles podiam, ali nessa região, quando podiam fazer as imagens, porque eram perseguidos, né? A primeira igreja que é feita fora da perseguição romana, né? Então eu queria perguntar pro pastor, primeiro, sobre domingo. O senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado, sendo que não tem nada escrito falando isso. Eu vou dizer por que eu sigo. Eu sigo a autoridade da igreja e quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. E tem indícios disso na escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e a autoridade da igreja a permite. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Eu não entendi minha própria letra. Tudo bem, às vezes a gente fala muita coisa, passa. Depois, eu tô entendendo que o senhor tá dizendo que uma coisa é ter imagens. Então assim, essa igreja de Durerópolis, por exemplo, tem essas imagens, mas elas não eram cultuadas. Tudo bem. Então, se uma imagem não é cultuada dentro da igreja... já vou formular a pergunta. Então, pelo que eu entendi, o senhor disse que se tem imagens que não são cultuadas, tudo bem. Poderia ter imagens didáticas ali, que é uma forma de pregar o evangelho. Igual a minha Bíblia aqui, né? Ela é papel e tinta. Se eu beijo essa Bíblia, eu levanto ela e digo que é a autoridade suprema, eu não estou dizendo que é o papel e a caneta que é essa autoridade, né? Mas é o evangelho que ela contém. Da mesma forma, uma imagem com uma parábola, uma imagem de alguma coisa que aconteceu no evangelho também é uma forma de transmissão do evangelho, ou uma música que a gente faz também, né? Para Deus, e que a pessoa chora quando está ouvindo essa música. Não é para música nem para o cantor que a pessoa está fazendo isso. É uma forma de transmitir o evangelho igual o papel e a caneta que estão transmitindo. Então, se a gente pode ter sem culto, eu queria que o Senhor definisse o que é adoração. Já que eu posso ter a imagem e não posso adorá-la, o que é adoração a uma imagem? O que diferencia ou reverenciar a pessoa que está representada pela imagem e adoração a uma imagem? Sobre o domingo, o princípio está desde a ressurreição de Cristo, a prática da igreja em Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 1. Eu não me considero alguém que guarda o sábado, como diz Hebreus, eu não me considero alguém que guarda nem o sábado nem o domingo, como diz o escritor aos Hebreus. O meu descanso não é um dia, é uma pessoa. Sobre o que você colocou aí, essas imagens não eram cultuadas, essas imagens não eram invocadas, nem sempre foram imagens de pessoas que morreram para serem consideradas santas, para proteger. Eram simplesmente de identificação do ambiente onde eles estavam. Isso aí serve mais para você usar contra os desigrejados do que em debate contra o catolicismo romano. Eu quero mostrar aqui para você, Ariel, que essa batalha apologética, né, teológica contra o uso de imagens não é simplesmente algo vindo por agora, ou do protestantismo, simplesmente, e do pentecostalismo. Orígenes, no século III, ele apela... Lá vem eles. Vamos ver a citação. Os mandamentos de Deuteronômio 6, Êxodo 20, Mateus 4:10, e afirma que os cristãos evitam imagens em resposta ao pagão Celso. Lactâncio fecha o século II com uma frase impactante: é indubitável que não há religião onde quer que haja imagem. Se a religião consiste de coisas divinas e não há nada divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são sem religião, porque não pode haver nada celestial naquilo que é feito da terra. Eusébio, isso aqui está na Enciclopédia Católica e também é confirmado pelo... História eclesiástica, né? Pelo Richard Price, essas seguintes palavras: que uma mulher pede a ele uma imagem de Cristo, e ele diz assim: você escreveu a mim a respeito de um certo ícone de Cristo e o seu desejo de que eu enviasse tal ícone a você. O que você tinha em mente, de que tipo de
ícone é esse de Jesus que você quer? Como você chama isso? Qual ícone você está procurando? A verdadeira e imutável imagem que tem por natureza a semelhança de Cristo é aquela que ele tomou para nós quando se vestiu na forma de um servo. Eu não posso imaginar que você está querendo uma imagem divina. O próprio Cristo instruiu você de que ninguém conhece o Pai exceto o Filho, e de ninguém é digno de conhecer o Filho, somente o Pai, aquele que o gerou. Então eu presumo que você deseja um ícone de sua forma como um servo, a forma da carne humilde, a qual ele próprio vestiu para nosso amor. Já a respeito disso, nós aprendemos que ela está misturada com a glória de Deus e que é mortal e foi engolido pela vida. É repugnante a ideia de que possa haver tais imagens nos lugares destinados ao culto. Carta de Eusébio a Constância. A imagem que você citou da mulher que foi curada aí é simplesmente uma imagem que qualquer pessoa poderia fazer, principalmente aqueles que vinham do paganismo, mas essa imagem não era adorada. Epifânio de Salamina, no século IV, ele diz assim, no século IV, eu entrei para orar, encontrei uma cortina pendurada nas portas de uma igreja tingida e bordada. Ela tinha a imagem de Cristo ou de um dos santos, não me lembro direito de quem era a imagem. Vendo isso e sendo contrário a que a imagem de um homem fosse pendurada na igreja de Cristo, contrariando o ensino das escrituras, rasguei a cortina em pedaços, aconselhei os guardiões do local a usá-la como coberta para uma pessoa pobre. Aí ele fala para o camarada para quem ele está escrevendo, João, o bispo de Jerusalém. Depois você dará instruções sobre isso e sobre outros tipos de coisas como essas que são opostas à nossa religião, não serão penduradas em nenhuma igreja de Cristo. Sobre Dura Europos, mais uma vez eu vou falar, não há evidência textual que afirme o culto a esses desenhos. O que é culto? Vou concluir. Não, essa imagem aí são de fontes anônimas, esses desenhos são de fontes anônimas, dessa forma não sabemos se eles eram ortodoxos ou de grupos heréticos. Vimos que Irineu testemunhou a presença de imagens entre hereges gnósticos. Esses desenhos são casos excepcionais e isolados e Cristo não era retratado diretamente, mas simplesmente através de símbolos. A verdadeira adoração, Ariel, ela vem quando o próprio Deus lhe atrai. Davi disse, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Efésios capítulo 5 diz que o Senhor é entoado com cânticos, hinos espirituais e salmos, ou seja, baseados nas escrituras sagradas. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas. Qualquer coisa que você usa no ambiente cultico para se conectar com o divino, fora do que ele ensinou para se conectar com ele, isso não é culto, é invencionice humana, é produto da imaginação humana e não divina. Eu acho muito curioso quando os protestantes trazem padres da igreja, né, para fazer o seu ponto. É uma pena que eles só trazem os pontos que corroboram com aquilo, né, trechos. Mas não traz o contexto, não traz outras questões que eles também afirmam. Vamos ver o que o Ariel vai falar aqui. Eu queria perguntar se o senhor aceita a autoridade dos padres da igreja. Só aquela que se adequa com as escrituras sagradas. Aquela que se adequa com o que eu acho, com a minha hermenêutica, né? Com a minha interpretação. Ou seja, se eu te mostrar que vários padres da igreja eram a favor das imagens, isso vai mudar a sua opinião sobre Fora isso? das escrituras, não. Então, porque toda verdade é verdade de Deus. Por que a gente vai trazer, então, os padres da igreja para discussão se o toda senhor não verdade é acredita? verdade de Deus. Quando você fala uma verdade e você não vive essa verdade, você está se assemelhando ao espírito maligno de Atos 16. Onde nós não estamos vivendo a verdade em relação à vivência com os nossos irmãos que acreditamos que estão no céu. Onde está faltando a verdade nisso? A verdade de Deus, não a nossa verdade, a verdade de Deus. Que existe aquilo que a gente acha que é a nossa verdade e aquilo que é a verdade de Deus. Aí lá vem uma outra acusação. Não basta ser a igreja romanista, né, que falou em outro trecho, não basta ser a igreja papista. Agora é a igreja do Espírito que mesmo? O senhor trouxe aqui padres da igreja como uma autoridade para mostrar que o senhor está certo. Histórica. Você acredita na autoridade deles? Dos padres da igreja? Desde que eles falem conforme as escrituras sagradas. Ou seja, a escritura no fim das contas. Se eu te mostro que outros padres fazem uma interpretação diferente disso aí, como por exemplo São João Damasceno, grande crítico dos iconoclastas, não vai adiantar de nada, né? Forjou documento para comprovar o que ele estava querendo dizer. Forjou documento, enfim, isso aí é discussão acadêmica sobre isso, aí você tenta provar. Mas o fato é que ele conseguiu vencer a crise iconoclasta. Não conseguiu vencer, que é por isso que eu tô aqui. Claro que venceu, isso no século VIII, depois quem criticou pela próxima vez depois do século Mas VIII? toda a heresia, durante vários tempos, elas são ressuscitadas e
devem ser sempre combatidas. Do século VIII em diante, qual é a próxima vez que se criticam as imagens? Não importa se lá não foi criticada. A questão é que a cada tempo que as heresias se afloram, Deus sempre levanta uma nova geração para porque combater. Deus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E não prevalece. E do século VIII até, o Senhor não disse quando que se critica de novo as imagens. Nesse período, a igreja foi abandonada por Cristo? Não, Deus sempre teve os seus remanescentes, como vocês... Quando eu digo vocês, o sistema do qual você faz parte... Mas cadê eles, do século VIII em diante? Bora lá. O sistema do qual você faz parte estava assassinando, matando, prendendo, silenciando qualquer um. Você tem prova de que a igreja matou alguém? Tem, a história prova. Você tem prova de que a igreja... Vou colocar no meu canal e te marco, pode ser? Tem prova de que a igreja matou pessoas que eram contra assassinava o uso das pessoas imagens. que se levam... Calma, eu não disse isso. Pessoas que se levantavam contra seus dogmas e suas doutrinas. Logo, como que eles poderiam falar com liberdade qualquer tipo de coisa? Até porque muitos dentre vocês aceitavam o culto às imagens. Porque a prova é que no século VIII teve uma grande discussão e quem trouxe o tema de não usar as imagens foi o imperador, não foi nenhum dos bispos da igreja. Ariel, à luz da Bíblia, o uso de imagens no culto é idolatria, sim ou não? Bora voltar pro tema? Vamos voltar aqui. Bora voltar para o tema que você deturpou, né? Trazendo aí a questão de Inquisição, né? De forma bem indireta, né? Trazendo também padres da igreja que muitas vezes estão dentro da discussão. E tá tudo bem a gente discutir, tá tudo bem a gente divergir. Agora, a acusação, aí não dá, né? Ai, olha, eu quero ver um debate que a pessoa não vai acusar e não vai falar daquilo que a gente não faz. Então deixa ele terminar e depois você tem trap. Beleza, então, primeiro, o Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos. Que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo que não é mais pra guardar o sábado, o domingo e passar a nossa reunião. E não vou mostrar, porque não tem. Porque não tem. Como você não vai mostrar nenhum texto apoiando o uso de imagem no culto, porque não tem. Exatamente. Então por que o Senhor faz os cultos no domingo? Essa é a primeira pergunta, assim, não tem, ele diz que não tem no Novo Testamento um texto que diz que agora tá ok a imagem. Mas ele guarda o domingo, não guardar, né, no sentido de guardar repouso, mas faz o seu culto no domingo, o dia da ressurreição. Você traz um princípio que é o dia da ressurreição e diz que por isso a gente mudou. Pois a mesma coisa aqui, Atos 15 não fala das imagens, como não falou do sábado, eu também posso trazer as imagens. É uma incoerência do Senhor aí. Depois, padres da igreja não adianta trazer, porque mesmo que eu prove, o Senhor não vai aceitar. No fim das contas vai dizer que contraria a Bíblia, etc, etc. Então é uma discussão meio louca. Depois, não definiu algo muito importante. O Senhor disse que pode ter imagens didáticas, né? Por exemplo, um desenhozinho, Bíblia para crianças, tem lá um monte de desenho e tal. Pode ter imagens didáticas, mas não pode ter adoração. Queria que o Senhor definisse o que é a adoração à imagem e o que é só para uso didático. O Senhor não definiu na última resposta. Você está fazendo várias perguntas, por isso que é bom interpolar, que eu vou responder naquele momento. Bem, deixa eu terminar agora e a gente já... Ué, você anota e aí você responde. Foi assim o debate todo. Agora você tá contestando. Eu pediria que anotasse. Eu também tenho várias perguntas que o senhor fez, eu não consegui endereçar diretamente. Uma até agora. Vamos lá, termina. Bem, e outra coisa, não podemos trazer nada para o culto que não está ordenado na Bíblia. Esse princípio, se for levado às últimas consequências, e Deus é a verdade, a gente precisa levar até as últimas consequências. Não tem muito sentido, porque nós usamos, por exemplo, microfone na nossa celebração, alto-falante, telão, o que for. Algum lugar da escritura que manda fazer assim? Ou eu tive, inclusive, recentemente num debate com um desigrejado que falou, onde lá tá mandando fazer uma igreja? Você tem que construir uma igreja para se reunir. Mas é óbvio que a gente precisa de uma igreja pra gente se reunir. Da mesma forma que é óbvio que tem que ter um microfone, e é óbvio que nem tudo que tem no culto precisa estar ordenado no Novo Testamento, assim como o domingo também não tá ordenado especificamente, mas nós acreditamos que é o dia do Senhor. Então, essas duas perguntas eu faço pro Senhor. De novo, domingo e o que é adorar imagem e por que não é reverenciá-la ou só usar para didática? O domingo, eu já te respondi. O princípio está a ressurreição de Cristo, cultos, Atos dos Apóstolos, cultos nas cartas às igrejas do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1. O princípio está aí. Como você disse, a igreja vivia nessa prática pós-ressurreição de Cristo. Eu não descanso espiritualmente no dia, meu descanso espiritual é numa pessoa. Eu cultuo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A adoração é em espírito e em verdade. Não seguimos mais calendários judaicos. Você não tem princípio nem do Antigo Testamento. Você se esforçou, mas desrespeitando o texto para mostrar pelo menos um princípio do Antigo Testamento para aprovar o seu uso de imagens no culto. Agora, microfone. Mas ele já falou a Arca da Aliança, a serpente, e ainda explicou de que se você não utiliza isso dentro daquilo que Deus pede, é idolatria. Então você pode usar as imagens, mas não na questão de idolatria, transformar aquela imagem como se fosse Deus. E católico não faz isso. O Ariel falou isso.
E aí, por que o Ariel fala isso? Porque tem muitas questões de protestantes que não está explicitamente na Bíblia, ou existem questões que estão na Bíblia e não é aceito. Aliás, a Arca da Aliança é retomada no Apocalipse. Incenso também é retomado no Apocalipse. Mas vamos lá, né? Tem a questão do domingo, que ele também, nesse caso aí, ele vive a questão do domingo. E quando fala guardar, é para oferecer a Deus o culto. O Ariel falou isso, mas né, ele não se ligou nisso. Por que não é mais o sábado? Então a gente também tá errado. Porque aí tem que ir para o sábado e não para o domingo. Não tem uma norma de Jesus ou dos apóstolos falando, não é mais o sábado. Gente, é o domingo. É isso. Aliás, tem muitos protestantes que não tratam ali onde existe a palavra do Senhor como um altar. É um púlpito. E lá, em Hebreus, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Eles não usam mais a questão do altar, né? Mas usam a questão do púlpito. E aí o Ariel foi muito inteligente nessa questão de ter trazido o microfone. Não pode, então, microfone, não pode a famosa parede preta, porque as roupas também não, telão não pode ter, púlpito também não pode ter, cadê o altar? Então, assim, a gente vai selecionando algumas coisas. É óbvio que tem coisas na Bíblia que elas não são explícitas. E isso a gente sempre falou. Aliás, também tem coisas que não são explícitas na Bíblia ali no Novo Testamento, mas são no Antigo, e não são no Antigo, mas são no Novo, né? Então, assim, eu faço a seleção, a minha hermenêutica. Aliás, lá no começo ele falou isso, né? Você vai definir minha hermenêutica, minha interpretação? Então, o Ariel falou, não tem dos santos, mas também Jesus não aboliu. Então, se ele não aboliu, pode ser feito como foi feito lá no Antigo Testamento, desde que não seja para transformar aquela imagem em um Deus, porque não é um Deus, os santos não são Deus e não tratamos assim. E quem se ajoelha diante do microfone para cultuar a Deus? Telão. Quem se prostra diante de telão para cultuar a Deus? Para que é o telão? Para comunicar com as pessoas, ouvir e entender a mensagem. Vocês não escreveram para isso durante a história da igreja, para comunicar com as pessoas? Esses desenhos que você acabou de mostrar na igreja em não foi para comunicar com as pessoas? Para que o microfone? Para que o telão? Pronto, se você concorda, então você não poderia ter usado esse argumento. Claro que sim, é o argumento para as imagens. Bora lá. Ele acabou de concordar com o Ariel. Que ele falou, quem é que ajoelha pra diante do microfone, do telão? Quem é que se prostra? Quem é que chora? Ué, mas tem vários cultos que as pessoas se prostram, tem culto que as pessoas choram, levantam as mãos e adoram. Tem objetos ali na frente, tem um ministério de música às vezes ali na frente, tem um pastor ali na frente, tem pessoas que se ajoelham diante do pastor. Ué, se a gente não pode, a gente só pode adorar e se prostrar pra Deus, por que eu tô me prostrando diante de um pastor? Por que um homem se prostra por uma mulher quando vai pedir ela em casamento? Tá transformando ela em Deus? Entende que tem a diferença? Por isso que o Ariel falou lá no começo, né? Quem tá acompanhando aqui os vídeos, sobre a questão de gestos. É aquilo que vem do coração. O gesto precisa estar interligado com o coração. Porque senão é só mais um gesto. Entende? Não. A imagem, você tem que entender que os apóstolos e Cristo deixaram as escrituras para nós instruirmos as pessoas e não as imagens. A imagem, vocês se prostram, vocês choram, vocês oferecem incenso, vocês oferecem saltério, vocês cantam, vocês invocam, vocês dão atributos de... A gente não invoca imagem, não. Isso daí é outra religião. Não é católica. A gente não invoca ninguém, não. O único que nós invocamos é o Espírito Santo de Deus. A gente não invoca, Santa Rita, desce aqui. Não é assim, não. Viu? Não é invocação de santo. Divinos a mortos que já estão com o Senhor. Agora é o seguinte. Se estão mortos com o Senhor, não estão mortos, estão vivos. Não são pessoas mortas. Não é invocação de morto. A gente só invoca o Espírito Santo e eles não estão mortos. Ninguém cultua parede, telão, nem microfone. A comparação não dá muito certo. Desculpa, é franqueza, mas é pífia. Comparado ao que vocês usam no culto, tentando se comunicar com o Criador. Mas o que é adoração especificamente? O senhor já terminou a resposta? Eu já, mas então repito. Ninguém adora se a ação do Espírito de Deus não vier ao seu espírito. Jesus diz que a adoração é em espírito e em verdade. O que é em espírito? A ação do Espírito no seu espírito. Olha pra mim. Em espírito, a ação do Olha pra mim. Espírito no nosso espírito. Em verdade, baseado nas Escrituras. É ele, como disse Davi, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Se Deus não te atrai, você não adora. Você é só um idólatra. Mas o que é? Falou e não falou nada, né? E ainda concordou com algumas coisas com o Ariel. É inacreditável, gente. Vamos encerrar este trecho aqui refletindo sobre isso.
O quanto que muitas vezes a gente é acusado de não seguir a Bíblia. Ai, porque as coisas não estão explícitas. O que vocês fazem não tem uma norma lá. Não tem Jesus mandando, não tem os apóstolos mandando. Mas a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, também não tá assim explícito, não. Tem muitas coisas que muitos irmãos evangélicos protestantes, não sei como eles querem ser chamados, não está explícito na Bíblia. A questão de imagens foi falada lá no Antigo Testamento. Jesus não precisou retomar porque a gente já entendeu, ou, né, assim, não precisava trazer novamente aquilo que já foi dito lá atrás. Por isso que não adorarás a outros deuses, não farás imagens de outros deuses. As imagens feitas não são para outros deuses. As imagens feitas são como fotos hoje em dia. E se a gente for levar, como disse o Ariel, as últimas consequências, para de tirar foto, para de filmar, para de colocar a imagem de pessoas segurando o Espírito Santo. Tanto é que Deus se revela por meio de símbolos, imagens, objetos. Quantas vezes é falado a questão de línguas de fogo, Espírito Santo, que parece como uma pomba? Porque nós só entendemos dessa forma. Assim como tem o nosso sentir, quando nós estamos ali rezando, às vezes a gente sente um arrepio, não é errado nós sentirmos um arrepio, um choro, desde que não seja exagerado, desde que não seja só emocional, desde que não seja humano, mas seja sempre direcionado para Deus, não para o homem. Porque se nós formos aí, protestantes também têm. Lembram aí daquelas histórias de pessoas que pegavam o paninho com o suor de pastor, o chapéu de pastor? Isso é idolatria. Assim como tem muita gente que pega lá o óleo do bom samaritano e acha que o óleo vai fazer a cura, mas não é o óleo. Não é esse símbolo que vai fazer a cura. Deus usa como um instrumento, assim como me usa como instrumento, usa você como instrumento. Muitas coisas não estão explícitas na Bíblia, mas eles também utilizam, né? É que é o que eu já falei, eu vou repetir ao longo desses vídeos aí. Vale mais a pena bater naquilo que é em verdade sobre a nossa fé. E nós não adoramos imagens. As imagens não são deuses, são os nossos irmãos representados ali, irmãos que doaram sua vida pelo Evangelho. Imagens que são fotografias daquilo que nós não tivemos a oportunidade de ver com os nossos olhos e nem de ouvir, mas que nos traz a lembrança, muitas vezes, do que está no Evangelho, muitas vezes daquilo que nós ouvimos na nossa tradição, né? A tradição, quando eu digo, a história dos santos, pessoas que doaram, pessoas que defenderam a Santa Igreja, pessoas que combateram heresias. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Não tem problema, não, você criticar pessoas que realmente usam a fé de forma errada, mas você não pode generalizar, porque não é todo mundo que faz isso, viu? Me conta aí o que você achou desse trechinho. Que olha, gente, acho que o pessoal vai ficando mais cansado no debate, aí vai ficando um pouco nervoso, né? O Ariel ainda tá calmo aí, tá? A pessoa é calma demais, eu já não ia dar muito certo. Durou 1h30, eu já fico cansado, já começa a ficar nervoso já. Deixa aqui nos comentários, tá bom? O que você achou desse trecho. Mas não esquece seguindo essas regrinhas aqui. Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e compartilhar este vídeo para chegarmos aos 50 mil inscritos. Então é isso, até o próximo vídeo. Até o próximo react. Tchau!